a mais um episódio de Lorenautas, o seu podcast. E hoje a gente tá aqui, rapidinho antes de se apresentar, pra falar sobre Guilds of Ravnica, um super episódio especial com uma pessoa muito especial. E meu nome é Fanny. Eu sou a Meg. Eu sou o Rafael em HD. Porque, na verdade a conexão... O Rafael tem HD, cara. Mas tá em HD, Travou. eu juro. Destravou. E a gente tá aqui hoje com o senhor Gustavo. Se apresente, Gustavo. Olá, acho que vocês devem me conhecer por Guto Klatik, da página de tirinha This Ravnica. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite, fico muito agradecido. Travou. E É nóis. Alô. então, o Gustavo, ele faz tirinhas, gente, sobre Ravnica. Olha só que legal. E aí, mais ou a menos. gente vai começar aí com a dona Meg, já tá com cara de tipo, me deixa lá. Não, nem tô. Tô só Com achando o tudo senhor. massa. Vai fazer um senhor resumo de como foi? Não faz resumo. Não precisa hoje, de né? resumo, Eu né? não sei. Não, hoje Eu? não precisa de resumo. Pra ver os resumos, a gente direciona a galera pra voltar na playlist e ver os episódios anteriores. Porque nós já resumimos assim, né? Esmiuçamos, mastigamos, agora a gente só vai amarrar com uma... Então, comecemos botar um lacinho. a botar lacinhos. Meg, o que a senhora achou de Ravnica? Tá, só pra não dizer que a gente não recapitulou nada, a Guilda de Ravnica ela tratou de 5 das 10 guildas de Ravnica. Sim, chama Guilda de Ravnica, mas não falou das 10. Temos um problema semântico aí. Enfim, a gente falou dos Dimir, dos Izzet. Boros, Selesnya. dos Elesnia, dos Golgari e dos Izzet. Dimir. O Dimir foi primeiro. Então, Olha a memória boa. isso. Então, essas 5 guildas, cada uma delas teve um conto, e eles foram bem naquela direção de falar da rua de Ravnica, de pessoas comuns, tendo suas histórias comuns, gente mágica, gente de baixo calão, e gente não mágica também. E vendo como é que essa galera interage na cidade mais linda do mundo dos pés. Sou suspeito pra concordar. Então discorde, ou concorde, não sei. Não, pra concordar eu sou suspeito. Pra Não tô discordar mexendo no celular. ia ser meio Tô esquizofrênico da minha mexendo parte. no arame. Rafael, Porque Ravnica... para de mexer no celular, Rafael. Rafael morreu. Bom dia em HD, Rafael. Exatamente. Ah, sim. Que interessante. O arame que vem com essa webcam é muito bom de ficar mexendo. A maior parte dos episódios do Lorenautas eu fico brincando com esse arame aí também. Às vezes eu gesticulo e tem um negócio enrolado no meu dedo, é o arame da webcam. Ai, meu Deus. Mas então, diga o porquê que o senhor concorda muito com Ravnica. Bom, comigo? Bom, Nossa. Ravnica pra mim foi basicamente meu plano favorito do Magic. Desde 2007 eu tinha um grupo de amigos pelo Orkut, o extinto Orkut. Caso você seja muito jovem, era uma versão pré-histórica do Facebook, que existia um fórum chamado Comunidades. Nesses fóruns a gente criava fichas de personagens e fazia um RPG. O que era legal que tinha de gente do Rio Grande do Sul até a Bahia jogando. Tenho amigos até hoje por causa desse RPG. E fazíamos muitas fanfics, brisava. Lembrando que naquela época, Ravnica, o retorno de Ravnica foi muito importante para o Marco, porque o livro dá a entender que ferrou tudo. Tinha acabado o Ravnica. Até conversando com o Rafael, que no final do terceiro livro, dá a entender que é game over, a Ravnica, os guildas acabaram, a população estava de boa. E a gente imaginava como estava o plano naquela época, após primeiro bloco e entre o segundo. Né? Tanto que quando chegou o retorno à Ravnica, lá em 2012, teve muitos altos e baixos, muitas expectativas e decepções, mas foi bem legal o que fizeram, na minha opinião. Então, tem um carinho bem pessoal no meu coração, como pessoa, como disse amigos. Então, Ravnica.
Eu comecei a jogar na Do quê? loja em Depende. Retorno à Ravnica também, então eu não posso falar nada. Eu já sou Ravnica? uma pessoa que eu sou muito urbana, cara. Então um plano que é... Ah, Como é que é o tá. nome do plano, Sais? Que eu sempre esqueço. Uma O plano que é toda cidade. Hã? Ah, o Sais falou isso num vídeo. Fiora? Não, tipo, Tá. ele deu Não, a definição, travou tipo, completamente. um polissílabo Foi uma gigante. ecumenópole. Eu fiquei na dúvida se aí eu falei, não, acho que eu vou falar morreu. de novo. Ih, morreu. Ele tá fazendo de propósito, né? Não Travou. morreu, Eu não Caiu duvido alto. nada do Sais, cara. Tá, agora ele voltou. Alô? Não, Ah, voltou. tá. Ecumenópole? Ok, de ecumênico. Ok. Ecumenópole. Ecumenópole. Desculpa. É um plano que é toda Eu cidade. não tenho mais segurança Então, agora. pô, eu tenho já tenho uma afinidade, assim, que já bate. Ravnica é muito baita. Estamos... Todo mundo tá te ouvindo. Tudo certo. Eu, Aham. eu acho que é a internet dele mesmo que tá travando, gente. Mas, deixando a travação do Rafael por aí, ele já voltou, já está inteiro. Eu voltei a jogar em Guilds of Ravnica, então... também, retorno? Em retorno. Em Guilds of... Do 2012, 2013 ali? Exatamente, É. eu voltei a jogar no final de 2012, quando eu entrei pra trabalhar na loja. E aí você não se aguenta, né? Não adianta. Então era draft, quando lançou assim, Ravnica, era draft toda semana, infinito. Meu Deus do céu, eu nunca joguei Vivendo draft o sonho. naquela época. Nossa, Uma pergunta então, vocês como começaram basicamente na segunda Ravnica, qual foi a experiência de vocês e depois quando vocês foram pesquisar sobre a Ravnica velha, como foi a sensação? Fala, nossa, bicho, isso era feio, ou fala, nossa, mudou um pouco, como foi a experiência? Ei. Porque eu acho que sou o tiozão de Ravnica antiga, assim, aquele tiozão do verão de 2005, eu joguei... porque eu parei antes de 2005. Eu parei em 2002, se não me engano. Então eu não peguei Ravnica velha. Você Não parou, Foi quando a Começa, maioria das você pessoas parou em- pararam. 2002 foi ali foi de ali em Kamigawa e tal. Não, Kamigawa é 2004, você parou Um entre pouquinho antes. invasão e investida. Foi investida. Isso? Foi- Você parou em tipo isso. investida? Não, É engraçado porque Eu comecei, eu Foi um parei bloco bem depois, popular, né? Eu parei depois. Não foi investida, não. Mirrodin. Ah, eu não É, lembro. porque investida foi aquela hype depois do Yu-Gi-Oh! Não sei se vocês Investida lembram foi que a mais legal, que foi com as coisinhas tudo bonitinho. Nossa. tribal. Foi É, a mais legal. eu lembro Eu assim, joguei investida assim. eu lembro muito bem essa época porque eu lembro que veio aquela hype das minicartas de Yu-Gi-Oh, né, falando do concorrente, e Magic tava bem também alta com investida, então você tinha a carta da Chroma que era uau, né, o sonho de consumo da molecada, a Phage, né, Mas quando. e o pessoal sumiu em Mirrodin e Eu Kamigawa. acho que foi em Kamigawa Uhum. que eu parei mesmo. Foi em 2000 e pouquinho. Mirrodin foi o mimimi da borda nova, né, a famosa layout moderno. Uhum. Foi 2003, 2004. Essa época assim eu lembro bem pulsante. Eu sou um cabeça de bagre, mas lembrar de data assim no verão de 99, eu lembro quem me negou aquela bala. Então cuidado. Eu sou uma pessoa péssima pra memória, meu Deus do céu. Hoje eu falei assim, Não, eu eu sou falei assim pra Meg. Meg, o nome do Clatico é Gustavo, né? Aí ela, Aconteceu. olha, True você story, de true acertou. gosto story. também. Eu falei, nossa, então tá certo. Pode ser Guto se for mais. Eu tô prático tão ou Clatique acostumada a chamar mesmo. de Clatique que nem... Pode chamar. Acho que todo mundo aqui me chama de Clatic. Guto é bem pouco usado. Guto é mais meu nome, porque eu sou designer e ilustrador, então eu assino como Guto, mas quando eu comecei a fazer as tirinhas, Clatic era o meu personagem que eu usava nesse RPG Nesse de fórum amigos. do Orkut. Massa. Exatamente. Que da hora. Então, Aí o tu pessoal ainda me tem chamava contato assim. com as pessoas? Manda um salve pra eles. Ah, vou mandar Aí a um gente já salve pra um força grande- eles a assistirem o episódio, tá entendendo? Olha, muitos deles pararam, mas o que eu vou chamar para um grande amigo meu, Saulo, da Bahia, que ele é Boros igual eu. Oh, O personagem dele tá em tirinhas, em um cameo aqui, outro ali, quando eu faço do tema de Boros. Se vocês talvez se vocês notarem, vai ver ele lá. Massa. Massa. Ele adorava o Raksha, um filhote leonino de Mirrodin. Então quando ele fazia em
em Ravnica, ele adaptava para o personagem dele parecer meio felino, assim, era muito legal. Nossa, gente. Massa. Eu... Só... Não, vai lá, Fanny. Não, eu ia falar que eu não jogo RPG faz muito tempo. Eu nunca joguei RPG de mesa, por exemplo. Não, minto, joguei uma vez só. Nossa, eu não... Eu sinto falta. O clássico D&D eu nunca joguei. A única vez que eu joguei foi, inclusive, tentando ambientar Ravnica pro mesão. Que eu já fiquei uma madrugada toda jogando. Aí, ó, foi bem bacana. Você já pode comprar o livro de D&D de Ravnica. Olha só que legal. Eu vi as ilustrações, bem legais. O ruim é que eu não tenho com o que jogar aqui, assim... Mas nós jogamos por Hangout? Pode mestrar online pra gente, eu não ligo não. Pode mestrar pra gente que nós jogamos. Eu sou o caipira da cidade, mesmo sendo de São Paulo, eu moro numa região que ninguém joga Magic perto. Aonde você mora? Eu moro meia hora da loja, moro na zona norte de São Paulo. Talvez vocês conheçam pela música do Jassanã, a música. Eu já até errei o ritmo, caramba. Eu sei que música que Eu moro ali perto. O Center Norte ali, que tem um point da Zona Norte, onde teve o GP, fica uma meia horinha de carro, tranquilamente. E isso em termos de São Paulo é perto. Quem nunca foi em São Nossa. Paulo, Bem perto. meia hora de carro é um troço perto. Cara, meia Só hora que, Sem tipo, trânsito de é 20 carro, minutos. meia hora de carro eu vou pra casa da minha mãe em outra cidade. Meia hora de Olha, carro... Não. Tá. sei lá. Eu não calculo, não computo essas coisas direito. É porque assim, São Paulo é muito... Não sei explicar. É muito grande a extensão. É gigante a extensão a é muito grande. Só que é muita rua, tipo, gigante, muito retorno, muito bagunçado o trânsito. Então fica bem tenso, assim, você conseguir fazer de um ponto ao outro onde você quer chegar em menos de 10 minutos, por exemplo. Nem que for na padaria da esquina da sua casa. Você não chega em 10 minutos. Sabe qual cidade é grande assim também? Ravnica. Só que lá o trânsito tá em cima, né? Eles ficam nos pássaros gigantes, fica no pessoal parado lá em cima. Eles deram jeito, né? Eles fizeram... Tem várias passarelas, e passarela de pedestre, passarela de... Exato. Eu não me lembro de ter ouvido falar de carroça, mas é impossível não ter carroça. Tem, né? Carroça, e eles têm também uma criatura chamada Zeppelídeo, que é um anfíbio que infla, e eles usam de balão. Ficam navegando pela cidade com aquilo. Você tá brincando que é um bicho? Inflado, tipo um sapo. Eu já tinha ouvido falar Zeppelídeo e eu pensei, não, tá, é tipo um Zeppelin de boa, mas tipo é um bicho, mano. É um bicho, você vai ver nas cartas Simic, porque eles pegam esse bicho e transformam num Zeppelídeo de ataque. Tá, sabe? então aquele Simic Sky Swallower que tem sombra... Esse é um Leviatã. Não, ele é um Leviatã. Não. Mas ele... Tem carroça. É um bichão também. Tem carroça porque tem um poico, guru, que tá na imagem, o poico tá derrubando a carroça. Sim, a Ravnica tem... De um minotauro também perto da carroça, é verdade. Ravnica tem até aquelas Battle Armor, sabe igual Final Fantasy VI, que o pessoal os Zed monta em cima e anda. Olha, eu acho que eles só não colocaram trem ou coisa do gênero para não ficar muito Kaladesh, mas pela tecnologia que Ravnica tem, eles poderiam ter sim trens, coisas a vapor, né? Deu pra ver que como é que funcionaria viagem rápida? Se a gente tivesse um jogo mundo aberto em Ravnica, como é que seria viagem rápida? Deu pra ver que vai ter Tóptero agora, né? Então, é isso que eu ia falar. Olha o spoiler. Novidades. Olha o spoiler. Vamos falar nisso em breve. Tá, deixa eu voltar 30 minutos atrás e responder o Klatik. Qual a pergunta? A pergunta sobre como é que foi ver o retorno a Ravnica em relação à Ravnica velha. Como essa hora que eu voltei a jogar em loja, eu tava jogando com o meu marido, ele tinha jogado Ravnica anterior, então quando chegavam as lendárias, do tipo, o Jarad, cara, ele é lixo agora. Tipo, dava pra ver pela reação dele que, tipo, esses caras estavam na coleção anterior e tiveram alguma participação de história. Mas cadê a Savra? Tipo, esse tipo de comentário, sabe? Então deu pra ter uma ideia geral, assim, mas foi uma coisa dessas que eu botei na lista de, um dia eu vou ler tudo, sabe?
Eu tenho todos os livros, porque as versões pra Kindle, elas estão razoavelmente baratinhas. Só os livros de Kamigawa que estão caros agora. E esses livros físicos, tipo esses artbooks e o livro de conceitos, tipo esses que a Fanny tá colecionando também. Esse eu quero. Os livros da Lori, eles estavam mais ou menos assim, de 5 a 25 reais na loja do Kindle. E tu lê no telefone. Então eu comprei todos que eu consegui. Eu tenho esses de Ravnica há um tempão. Nossa. E eu tô ali, bem naquele comecinho, assim, do Agroscos. Agroscos, legal. Nossa, eu tenho muita história desses livros, porque indo lá pra 2005, 2006, a internet já não era grande coisa, né? Era a internet eu usava discada ainda, e ir atrás desses livros era difícil. Eu fiquei, pra você ter ideia, de 2005 até 2010 atrás dos livros de Ravnica. Eu só consegui o primeiro, que é o de Ravnica, que era lá numa loja da Zona Sul de São Paulo. Eu peguei ônibus, metrô, levei 1 hora e 10 minutos pra chegar lá, fui e comprei. Aí o terceiro livro, eu levei 2 anos depois pra comprar, em 2012. Já tava pra lançar o Retorno à Ravnica. Uhum. E o do meio, o Pacto das Guildas, até hoje eu não consegui. Pá, mas tu conseguiu ler online? Eu li resumos. Desde aquela época a gente vai atrás dos resumos, porque era difícil ir atrás de lore de Magic naquela época. Hoje em dia é um pouco difícil achar algumas coisas, mas naquela época tinha que ser muito nerd cavador, assim. Quando eu achava uma lore assim... Tem que ser apaixonado, né, cara? Pra ir atrás da lore, tem que ter um nível de paixão mais... Sim, tanto que um amigo meu, ele foi morar fora, nos Estados Unidos, ele comprou os 3 livros, ele ficou até decepcionado, porque a expectativa que tinha... Nossa, o Zadek, ele é um vampiro, que existe uma mitologia de vampiro do leste europeu, que ele não suga sangue, ele suga a juventude, que chama Moroi, que tem até uma carta chamada Moroi. Aham. E ele queria muito ver o Zadek, e o fim do Zadek no primeiro livro é tão broxante, assim, num ponto de vista... Imagina, a gente fazia fanfics de como estava o pessoal de Ravnica, e a gente vai ver o resultado. Mas ó, todo o amor do mundo Magic. Pra comunidade fanfiqueira, cara. Se tiver alguém aí escrevendo fanfics, manda pra gente, que é sempre legal ler. Minha afinetada é que esses contos foram bem fanfics, né? Eles não foram no canon ali. Tocou um pouquinho da Sávara no penúltimo capítulo, falou do Lazav no primeiro. Como vocês devem ter abordado. Nossa, eu falei abortar. Da Sávara não, da Vraska, né? Da Vraska, Sávara, Vraska, isso. E eu achei muito estranho, porque... já estavam falando da Vraska ali como se ela já estivesse ali há 1000 anos, né? Parece que foi tão repentino ela assumir o lugar do Jared. E parece que ela tá tão normal, pelo menos no conto daquele Golgari bacaninha, qual é o nome dele? Eu até anotei aqui. O Bozak. O Krau Bozak. Bozak, o Krau. Tadinho dele. Eu gostei da história, mas foi... Deu dó do Bozak. Porque foi muito feudalista, né? Ele não tinha expectativa de crescer e morreu daquele jeito. Ó, do spoiler. Não, mas vocês já falaram, então... Não, agora... não é mais spoiler. A gente precisa fazer isso? Só por formalidade. Considerem isso um alerta de spoiler. Tem que pausar aqui, abrir outra aba, ver todos os outros episódios e depois voltar, gente. Porque a gente vai falar de tudo que isso rolou. Isso aí, separa 6 horas e assiste tudo. Separa 6 horas. Que foi mais de 1 hora cada episódio, que é difícil. Vai visitar a sua avó. Vai visitar sua avó lá no interior. Aham. Pega uma viagem longa. Essas viagens de fim de ano aí. Eu não tô em dia com as histórias do Magic. Pega uma viagem de fim de ano. Pega o seu aplicativo de podcast aí e maratona nós. Ou se você mora na periferia de São Paulo, quando você for pegar seu ônibus, metrô e ônibus e trem... também serve. No caso de São Paulo, seu transporte de comutação diária também conta. Se você pega balsa... Tá, parei. Nossa. Balsa, essa... Doideira. Agora sim, ó. Esse comentário do Kladik sobre os contos terem cara de fanfic. O que vocês acham, gente? Totalmente, né?
Totalmente. Eu quero saber cadê as lendas, entendeu? Eu acho que era isso. Porque, tipo, quando anunciaram no Daily Magic que eles iam, tipo, baixar um pouco a bola das histórias, iam falar menos dos sentinelas, e daí iam falar mais de Ravnica, a gente esperava ver interação entre as lendas. Entre os antigos corredores de labirintos, líderes de guilda, líder morto, líder posto. Eu lembro de um comentário do próprio Klatic, conversando com a gente, quando acabou Ixalan, que a Vraska tava lá indo pra matar o Jarad, e ele falou, olha, eu espero que não matem ele fora de cena. Porque foi um personagem muito importante, fez bastante coisa, né? Queria ver como ele se vai, né? Sim. O Jarad ele é um personagem bem trágico, né? Desculpe. Não, eu queria dizer que foi absolutamente decepcionante essa expectativa quebrada, porque no começo eu tava assim, não, beleza, vai ser legal conhecer esses personagens aleatórios aí e tal, depois a gente vai pras lendas. E não. E aqui estamos, a gente viu... no primeiro até teve uma interação com o Lazav. O Lazav apareceu. Mas só que é uma coisa que absolutamente não influenciou em nada na história, não moveu pra frente, não voltou pra trás, não teve validade nenhuma. Até que a gente saiba quem diabos é aquele bebê... Esse conto do Lazav foi absolutamente tão descartável quanto os outros. Assim. Foi sessão da tarde, né? Ninguém segura esse bebê. Totalmente. Podemos mudar o título do episódio agora, depois de mais de 2 meses foi publicado. Olha, eu acho que assim, que o Clático devia ver os nossos podcasts, porque tem muita coisa encomendada pra ele, viu? É verdade. Gente, eu vejo. Eu estou com uns 2 ou 3 episódios atrasados, mas eu vejo, assim. No último teve, inclusive. O último teve. Mas se vocês não me mandarem inbox, eu sou cabeça oca, gente. Por exemplo, o Rafael, ele me perguntou sobre o último vídeo dele do canal dele. Eu até falei, o seu vídeo tá aberto desde quinta-feira. Foi quinta que você postou, né? Já nem lembro mais. Eu assisti exato metade do vídeo, eu deixo 1000 abas aberto no meu monitor e eu vou esquecendo. Pra vocês terem ideia, eu prometo pra minha namorada uma receita de cupcake de cenoura desde 2013. Tá na minha aba aqui. Não, nossa, o homem não desliga o computador desde 2013. Tá na aba aqui. Ele não dorme, ele injeta soro na veia e fica sentado na frente do computador. Quem, eu? Não. Ô, eu deixo 1000 abas abertas aqui no... Ô, Klatic, cara não desliga o computador nunca. Klatic, qual dos... Não, eu desligo. Qual dos 5 foi o que tu mais gostou? Olha, o conto 4, o Momentos Preciosos da Morte do Crow Boza, que foi bem bacana. E o Clãs e Legiões logo em seguida. O que faltou mesmo foi do Boza, que é que isso, né? Ele foi muito... Ele não subia, né, de classe, ele era bem humilde e teve a oportunidade de contar um lado um pouco grotesco, né, que os Krauts são insetos parasitas, ou seja, a fêmea deposita os ovos num besouro gigante e vai embora. E contou em detalhes, eu acho que para quem não gosta de algo tão gore, acho que a Fanny adorou, né, mas... Com certeza. Pra quem tem nojinho, mesmo a história sendo muito boa, dá uma repulsa. O Clã de Legiões foi fechadinho, foi bacana. Eu gosto muito, particularmente, dos Irmãos das Chamas, que são o nome da raça do sargento da oficial Wesley, que o nome dele é Scomark, né? Puxa saco de Boros. Não, mas o Golgari não foi o melhor. Não precisamos dizer que Boros é a guilda favorita do Klatic. Quem já tá acostumado com a tirinha já sabe que o Klatic é um legionário Boros. Quer um plot twist? Boros é meu coração, mas se eu for fazer um teste de que guilda, sempre dá Simic. Sério? Sério, meu coração é Golgari, mas sempre sai Erzhov ultimamente. Mas o pior foi o último, foi muita sessão da tarde. O Vinculado e Atado. O Selesnya foi muito sessão da tarde. Não, o pior foi o Izzet, de longe. O Izzet foi fraco Nossa. também. Eu gostei do Izzet. Faz um tempinho já que eu li. Inclusive, falando no episódio de Izzet, tem um negócio, alguns negócios sobre aquele episódio.
A guria encontrou um buraco negro imune à eletricidade. Não é um buraco negro, não é um musgo, algo não, assim? É um não, tipo, espacial. Uma fenda espacial. Que, tipo, tem umas plantinhas em volta que ficaram imunes à eletricidade. A gente tem um planinauta do tipo elétrico. Que não é um Pikachu, mas enfim. Que tem né? uma fenda espacial. Nossa. Não. Nós temos uma fenda espacial imune ao Hausarek. Shu. Nossa. Eu tive que terminar, Sais, desculpa. Isso, assim, ó. Obrigada, Fanny, era isso que eu tava esperando. Obrigada. Pera, da onde que saiu esse som que eu tava com o olho fechado? Da Não saiu da Fanny. Fanny, né? Saiu da Fanny. Uhum, ela sabe fazer bem pro caralho. Eu só quero que isso apareça de novo. Porque é muito... eu fico muito brava quando você abre uma ponta e você não amarra ela. Tudo bem, a gente tá falando de que mais tem no Magic. Sim, o que mais tem é Ravnica, inclusive. Ravnica mesmo. Inclusive. Ravnica, o que mais tem é beco sem saída, Meg. Sim, mas vamos ter esperança de que o time narrativo esteja melhorando o serviço. Eng, o último dobrador de ar me ensinou: abandone toda a esperança. Nossa. Eu assisti, eu não lembro dessa parte, mas tudo bem. É quando eles estão entrando lá num caminho de pedra lá, que tem um portal de pedra, que eles vão viajar para outro continente, sei lá. Mas eu acho que você está tirando o contexto, enfim. A impressão que eu tive, só não do adendo, é que parece que desde aquela polêmica que teve Dominária, tirar do canon as histórias, ficar com mais fanfic, tira um peso, né, da equipe criativa da Wizards. Eles andam preguiçoso. O que me preocupa... é um ponto interessante. Então, o peso e, portanto, a culpa tá um pouco menor. Mas o que me preocupa é que por não ter uma linha... vai enfraquecendo com o tempo. As pessoas vão falar, lê aquilo, mas não tá ligado em nada. Então, com o tempo... meu medo é diminuir a frequência de leitura. Isso tem que estar ligado. Sim. Isso tem que estar ligado ao livrão de Ravnica. Isso tem que estar ligado aos contos das próximas coleções, porque se continuar nessa vibe de comédia da vida privada, mas tem que ter ligação. Mas eu duvido. Eu duvido bastante, porque eu acho que eles já teriam colocado alguma dica nos contos de que tinha ligação. O Boros não tem absolutamente nenhuma. Tem ligação com o conto Golgari. O conto Boros e o Golgari estão interligados. Mas não com a história grande. O Selesnya tá absolutamente perdido no mar. Então, o Boros, ele chega a falar sobre tá ficando tudo louco. Que, tipo, todos eles dizem isso. Mas do Selesnya, vamos lá uma coisa. Eles têm um equipamento que transforma cobre em ouro. Isso é muito... livro infanto-juvenil de Tesouro da Ilha Perdida, um tesouro mágico. Eu não me conformei com aquilo. Mágica? Sim, mas... isso não vai usar. Eu duvido que vá usar. Porque, gente, eu sou designer, eu sou chato, porque eu fico imaginando... quando eu li aquilo, eu fiquei imaginando. Os Izetes criaram uma máquina que transforma o cobre, se não me engano, em ouro. Transmuta, né? Uhum. E o Orzhov se aproveitou isso por 3 gerações, né? Que era o trisavô do cara. E o Orzhov já vive muito. E com aquilo, naquele conto, dá a entender que se aquele cara tivesse com aquele equipamento, ele seria tão rico que ele poderia... financiar guerras. Exatamente. Ele até ameaça. E os Izete nunca criaram aquela máquina pra eles. Não tem outra máquina. Os Izete não clonam a própria moeda. Na verdade, o Nive criou o próprio metal depois, né? Exato, Então pra ele, provavelmente o Misium é mais importante do que ouro. Exato, então o ouro não seria banal em Ravnica, então se é banal, por que o cara quer ficar rico com ouro, né? Essas coisas que eu tento procurar lógica onde não tem e eu fico doido. Não, mas é importante falar isso aí. Antes da gente falar muito mal... eu acho que tem que dar um parabéns pra autora, pra Nick Drayden, pelo serviço de pesquisa dela. Ela conseguiu pegar a essência de cada guilda.
Ela conseguiu trazer detalhes de cada guilda, de como cada uma delas funciona dentro da URB, de como elas funcionam dentro de Ravnica. A única coisa que eu achei que faltou na pesquisa dela, ou faltou na revisão... Calma. O fato de que os nomes ainda estão muito americanizados. Isso a gente já falou em episódios... porque tá Tarek, Tamsin, sabe? Aí um ou outro aparece mais... Aparece Bazda, aparecem em contos consonantais, uma parada que fica com um som mais eslavo, do jeito que a gente vê tudo em Ravnica. A gente tem nomes tipo Tajik, tipo Lazav, sabe? Os nomes têm uma cara de Rússia, Polônia, sim, sabe? Tajik... E daí tem nomes... Não, é que Tajik eu tenho uma história engraçada, porque meu personagem Klatik eu tirei do Flavor Test, que eram esses personagens aleatórios que tinham as cartas que nunca teria uma carta própria. E eu gostava do som Klatik, ele apareceu em 3 cartas. E quando lançou o Tajik, o pessoal me zoou tanto porque o som é parecido, falaram que o Klatik é a versão pirateada dele. Pá. Na verdade, assim, ó... Você fez uma tirinha sobre isso. Fiz. Foi uma piada interna, na verdade, exato. Quando saiu o conto Boros, que daí tem uma frase do Klatik de Ravnica, eu dei um berro, porque eu não sabia. Eu não sabia que era uma criatura. Aí eu, meu Deus do céu, não pode ser. Vamos. Aí apareceu no... Eu instalei uma extensão no Chrome, que daí se você escreve um nome de uma carta, ela aparece. Aí não apareceu nada, então não tinha uma carta do Klatik. Aí eu fui olhar no Gatherer, tem os flavor. Sim, tem 3 citações dele. Uma mas delas... É bem massa, assim, o fato deles terem mencionado ele pra gente, como tem você na comunidade, tem um lemon pepper a mais, tem um negocinho. Me senti com 5 minutos de fama, mas ao mesmo tempo me senti com um roubo de copyright, sabe? Por favor, não me processe. É tipo a musiquinha do Guma. Porque eu tentei... Por favor, a abertura do Guma. Me processe. Processem. Eu fiz até um tweet. Como diria o Guma, né? Por favor, não processe. É engraçado que Klatik, eu tenho personagem desde 2007. Eu pesquisei em tudo que é dicionário, pelo Google... Eu não sei de onde eles tiraram esse nome. Não achei nenhuma referência, nenhum significado, nada. Tanto que tudo que você jogar de Klatik vai aparecer de Magic. E agora as tirinhas. Mas o melhor nome desses termos de dentro do mundo são os nomes que tu não faz relação nenhuma com nada do mundo real. Tanto que antigamente a Kiora tinha sobrenome, que era Kiora Atua. E daí, eventualmente, eles descobriram que Atua significa alguma coisa em alguma língua polinésia, que eu não sei direito qual é. Polinésia não era Maori? Não sei se era em Maori ou alguma outra língua dali da região. Lembro. E daí, eles tiraram o Atua do nome dela porque acharam um significado. A minha? Mas aí... Eu tô esperando até hoje eles arrumarem a Shanna. O Pinto. É uma observação interessante que a Lego... tá. Perdi o fio. Deixa eu falar. Também? Eu causei, desculpa. É que eu ia comentar que, por um pouco fora, que a Lego, ela tinha uma série de brinquedos chamada Bionico, que era baseado na cultura Maori. E eles foram obrigados a tirar. E os nomes, depois eles alteraram o nome, distorceram para relevar aquele personagem. Por exemplo, o personagem chama Hulk. Aí, em vez de escrever H-U-K-I, que é na língua Maori, eles mudaram para uma americanização, ficou Hilki. Deu um trabalho assim na justiça. Eu imagino que a Wizards deve evitar também essa dor de cabeça, porque às vezes a homenagem vira não dá para forçar, Tanto que eles usam sílabas que inspirem e tal, exato. E daí não... A ideia é você realmente não achar nada que vá te fazer essa ligação, né? Sim. Mas em Ixalan, vocês acharam que essa ideia de pegar cultura espanhola para os vampiros ou do povo da América Central
fizeram bem, porque eu acho que nesse eles pisaram em ovos. Eu sei que estamos saindo um pouco do tema. É porque Kaladesh já foi pesada, né? Foi. Kaladesh teve esses problemas e a gente tinha alguém na comunidade com muita voz e muita eloquência, que é o caso do Shivan Bhatt, que é um cara dos Estados Unidos que é muito embrenhado na cultura hindu, ele oficia casamentos, etc. Ele sabe bastante. E ele era fã de Magic, então o que ele esperava que era receber a Teros hindu, ele acabou ganhando um episódio de Backyardigans. É uma coleção baseada em artefatos com o verniz de cultura hindu em cima. E daí tinha umas paradas batidas, tipo aquelas cúpulas que parecem cebolas no topo dos prédios. Que é muito comum na Rússia, inclusive, né? Alguns de Kaladesh. Eu me fugi o movimento, o estilo deles arquitetônico. Aham. E no caso de Ixalan, eu acho que eles pegaram bem mais leve, mas também pra não parecer racista, né? Eles conseguiram tomar um pouco mais de cuidado. Só que assim, as sílabas de toda a parada do Tilonali, Ixali, os Ix, e sabe, essas sílabas, esses pedacinhos, eles fizeram o mundo pegar jeito. Aí os tritões era Tixana, Cumena, você tinha sílabas fortes, que é uma coisa tanto do português quanto do espanhol. Massa! Só que daí chega em Rabínica, você tem vários nomes, tipo... Savarinho, Jotalhão, até passa. Mas, tipo, sei lá. Se for pronunciar como americano, vai ficar Severin. Cadê a Rússia? A Rússia... Inclusive tem, acho que uma cidade no leste europeu chamada Ravnica mesmo. Fica ali na região da Croácia, Países Baixos. Aí, ó. Sabe? Tem que ter um semudo, tem que ter uns... Sabe? Tá faltando umas CZ, uns Kubiski, uns... exato. Sabe? Então, os nomes das guildas, eles foram muito bem criados nisso. Então, os nomes das pessoas, eu senti falta nesses 5 contos em particular. Podia ter sido um pouquinho mais... Apesar que eu li os 5 contos com sotaque ravenicano. Por exemplo, o último do Selesny, o cara era Terrik. Eu li Terrik. Mas, por exemplo, Embrelin, né? Tá vendo? Savarin. Kellen. O Kellen humano que tem 2 falas. Não, é legal que eu achei bem racista do comentário deles, porque era um elfo, ele falou, ele é humano, mas ele é um arquiteto, tá? Me lembrou muito a professora do Chris. Mas, cara, é muito maravilhoso, porque isso é uma coisa que ficou, é uma nuance que ficou muito bem pincelada dentro dos contos da Nick Drayden. Que, tudo bem, é Selesnya, é união e tal, mas elfo ainda vai ter aquele narizinho assim, sim, ainda vai ser um pouquinho mais snobinho. Então, ele é humano, mas não, mas tudo bem. Que não só nesse conto, no Golgari também, né? Nossa, do Golgari fica muito claro. Cara, assim, ó. Porque eles desenham nossos olhos, eles usam nossos pés na cabeça, sabe? Tipo, mano, apropriação cultural joga na cara. Maravilhoso. E é muito legal a gente visualizar esse tipo de coisa em literaturas de fantasia pra depois, eventualmente, ver quando isso tá acontecendo na vida real, gente. Literatura não tá aí de graça. É pra gente aprender a ver a vida por outros meios. O problema é que as pessoas leem e acham, tipo, ok, mas não fazem a ligação. Entendeu? Aí, pra isso que tem os podcasts. A gente ouve os podcasts. Nossa! Os podcasts. Tu tá com leite aí? Os leite quente. Não, mas eu acho engraçado falar podcast. Cara, aí tem a galera pra debater, porque às vezes você tá com várias ideias, não consegue debater sozinho. A nossa caixa de comentário. Gente, essa caixa de comentário desse canal é a coisa mais linda. Tá tão bonita. Vem umas teorias assim que tipo, nossa. Tá muito massa, cara. Tá muito massa. As melhores teorias ganham um coraçãozinho pra ficar no topo, assim. Então, a hora que vocês estiverem maratonando, dá uma olhadinha ali, porque daí dá uma discussão baita, assim.
E... Tá, vamos falar de uma ferida que a gente já tá vendo que toda coleção isso acontece. Diga-me. Nós não estamos vendo ligação entre o que tá nos flavor e o que tá nas histórias. Quem gosta de flavor é o Rafael aí, ó. O Rafael pode falar muito, né, Rafael? A gente não tá vendo nem ligação das histórias com as histórias, né? Que dirá do flavor com as histórias, né? Shade. Eu tava pensando numa comparação até do Avatar, assim. É como se a gente tivesse voltado pro mundo do Aang e visto a história do vendedor de repolho, né? Ah, mas é por isso que eu gostei, cara. É legal, mas é o tipo de legal, coisa tadinho. que a gente acha bacana e depois a gente quer saber dos personagens principais, né? E tem muita coisa, não só no flavor, na arte também que apareceu e a gente até agora... Nada. Por exemplo, Hesperia Morta. Né? Que é um... Nossa. É uma bomba. Bomba. Você está assistindo Treta News, então vamos direto para as notícias. Jarad, que não falaram nada. Jarad que morreu fora da câmera. Cara, a Vraska que já tá rainha aposta usando alta costura de cogumelo. E aí? E o lance do Zizet construindo umas coisas estranhas. Isso dá até pra relevar, porque o Zizet sempre constrói coisas estranhas, né? Tá até na carta... Mas uma coisa que não dá pra relevar é Dona Trostane se dividindo e secando. Por que estão... né, dividido em... É Dona Emara, né? Tomando as rédeas. Né, tendo que se virar. E a treta entre Tajik e Aurélia tá rolando mesmo? Ou é só impressão? Cara, Tajik e Aurélia, porque... eu queria ver tanta discussão entre esses dois. Mas que tipo de discussão? Porque você vê muito nos flavors, os dois querem a mesma coisa, os dois querem paz e estabilidade por meio da justiça, certo? Só que o Tajik, ele tá bem mais agressivo pro fight do que a Aurélia. A Aurélia, tu vê bem no flavor dos dois portões. A Aurélia diz, quanto mais gente tá desconfiando, mais a gente tem que deixar os portões abertos. E o Tajik tá no flavor desconfiando de todo mundo. O Tajik, ele tá mais lei, mais branco. Não, tem que ser assim, e eu quero assim, e tudo mais. Então ele é um branco agressivo. A Aurélia já é o vermelho mais amor, entendeu? Tipo, ela acolhedor. Acolhe. Então a treta tá grande, assim, tá meio X-Men. Só que isso é engraçado. Só que eu acho isso ao contrário. Eu acho engraçado, talvez não sei se é isso que o Gustavo ia falar, agora que eu me meti. Mas, não, pode continuar. Mas antes, pelo menos, a minha percepção era exatamente o contrário. Exatamente. A gente tem a Aurélia matando a Pluma simplesmente porque ela era de um bando traidor. Enquanto que a gente tem o Tajik disposto a quebrar leis junto com a Teissa para derrubar o Conselho Orzhov. Então a gente tinha um Tajik agindo pelas bordas e a Aurélia agindo mais militarmente. Golpista. E agora a gente tem uma inversão. Talvez tenha um motivo. Dizem que o motivo do Tajik pelas bordas é o decote da Teissa, né? Você acha que vai ter uma... Vamos fazer um chip de novo dos dois? Isso aí é teoria machista de quem não tem criatividade, né? Não, sim, o que eu quero dizer, eu falei de um jeito tosco... Sais, tu é muito foda. Sais, tu é parça, porque tu é parça. O Tajik e a Teissa, eles têm um relacionamento, né? Eu consigo pensar no Tajik sendo... Eu acho que até... Talvez o Gustavo me ajude ali. Do Tajik que tá do lado esquerdo. Ele seria o cara que estaria do lado do Bolas, né? É isso? Bolas. Ele, teoricamente, que assim, não é necessariamente... Não é que ele está do isso. lado. Isso. Que a gente tem não que ele conheça a pessoa de Nicol Bolas. Porque tem aquelas cartas duplas e daí a teoria de que quem está do lado esquerdo seria o de boas, é isso? E do lado direito o influenciado, não lembro mais. Mas talvez o Tajik ele esteja sendo influenciado falando, vamos agir. Não dá para deixar... o pessoal crescer aí, porque daqui a pouco vão atacar a guilda. Os Golgari lá, a outra lá já chegou no poder. Ela tá, né, tá tramando alguma coisa. Fica esperto, Tajik. Se tu deixar na mão da Aurélia, ela vai fazer vários nada e a guilda vai cair. Então talvez o Tajik ele não seja um traidor, ele esteja apenas só mais pilhado. Né? Dá
Dá pra alimentar a cidade com a tensão que ele anda. Isso. Por isso tem mais vivência de rua. A Aurélia, eu nunca gostei muito dela, porque ela já começaram introduzindo ela, como você falou, dando um golpe na Pluma, com uma alegação bem subjetiva. Não, e ela brotou, né? Ela brotou na história. Exato, brotou. Uhum. E ela era bem mais beligerante, ela era muito mais bélica, né? Então, e mas agora isso... ela tá mais na massa, né? É o único... Você falou, houve essa inversão. O Tajik, ele tá mais agressivo, querendo... Meu Deus. Se isso tá acontecendo, é porque alguma coisa muito grave a Aurélia ficou sabendo. E alguma coisa muito grave que o Tajik fala nas... tem um flavor que ele reclama que daí tem 3 adagas. Tem 3 adagas nas costas de um anjo, 3 chaves que foram roubadas, e você tá falando de paz. Ele tá falando com a Aurélia. E ele tá discutindo. Então a gente, pelo menos isso, a gente sabe que tá acontecendo, que tem várias tretas ali. Só que não foi treta, sabe? Não parece ter saído da fase do debate. Talvez o 3 seja justamente a percepção dele sobre a influência do Bolas, porque o Bolas tem 3 cores, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Dimir, tudo vem em 3. Algo simbólico. Lapelas assim. vem em 3. Os caras têm 3 lapelas na jaqueta. Sabe? Eu penso assim que o único flavor que a Aurélia parece um pouquinho com a Aurélia antiga é aquele que ela tá pagando pau para as forças do Celeste, que ela fala, até mesmo eu que sou, né, a personificação da batalha, não faria uma guerra aberta com o Celeste. Então. O que isso é um bom sinal de que ela não tá sendo descaracterizada, e sim que ela realmente teve uma mudança de atitude. Mas é estranho, porque, anjos em geral, eles são personificação de coisas, de energias e tal. Eles não... Tecnicamente, eles não deveriam ser muito mutáveis, né? Apesar de que a gente tem visto desde Dominária com a Tiana que isso não parece ser muito verdade. A Tiana também, né? Ela tinha um propósito e ela acaba tendo um livre-arbítrio maior do que o propósito ali nas histórias, né? Porque... Tanto que é dito até que anjos e demônios não podem ser planinautas porque eles não têm alma. Porque eles são personificações de mana pura. Mas, Rafael, por isso eles não poderiam. Isso vem de antes, cara. Olha a Sigarda. É das antigas. É bem das antigas. Olha a Sigarda em Innistrad, sabe? Mas eu não sei. A Sigarda, ela me parece que ela realmente foi fiel ao que ela nasceu. Ela era a mais protetora desde o início. E talvez isso impediu ela de ser corrompida pelas outras que tinham mais aquela coisa de erradicar o mal, não importando o que tivesse por trás. Assim, não sei. É uma teoria também. Tem uma hipótese que é mais pessimista, que não, a gente está sendo otimista procurando porquês de cada personagem estar agindo de tal forma, mas pode haver uma pequena chance de ser um erro da equipe. Pensar, Tajik eles são Boros, então vamos fazer o Tajik ser mais agressivo, porque ele é o... Porque assim, a Aurélia ela é um anjo, ela é protetora, vamos fazer ela ser a boazinha, sabe? É o que vende, né? Às vezes o anjo, mulher, o símbolo de acolhimento. É o que vende. Vamos confiar e esperar que não. Infelizmente. Na verdade, você começou a frase e eu pensei, não, pode ser o Lazav se vestindo de várias pessoas. O Lazav bota a máscara da Aurélia, aí vai lá e diz, Lazav ser o Nico. Quero paz. Perdão. Tem aquela hipótese mais legal do Lazav ser uma cópia do Nive, né? Cara, eu quero uma carta do Lazav vestido de velha. Queria muito a tia Lazav. Sim. Eu quero o Lazav velha, cara. Ele já tem uma aparência velha como ele se apresenta. Não, né? mas a velha cuidando do neném, cara. Com chale tricotando, assim. Aham. Eu imagino aquele chale de velhinha portuguesa, na cadeira de balanço. Bem esse. Aqueles óculosinhos, a Muriel do Coragem. Isso, bigode. Bigode? Poxa. A Muriel, muito específico. Mas tá, não, eu tava pensando uma carinha de vozinha assim, Dona Benta, pá, brincando neném e tal. A galera tá dizendo que a gente tá cheio de ideias pró-alteradas, vamos começar a chamar a Tuti também. É verdade.
Cara, daí é por isso que eu queria muito saber das coisas das lendárias, sabe? Tipo, se eles não tivessem parado com a lore e continuado agora ela com os personagens mais importantes, que tivesse só alguns contos, não precisava ser 5, sei lá. Porque tem tanta coisa aí pra aparecer, tipo... Eu queria, por exemplo, o que eu mais quero saber de todos, a coitada da Lavínia. Que se vê abandonada, ela tá abandonada pelo Pacto das Guildas e a Hesperia é morta. É tipo, ela ficou jogada sozinha no meio da guilda, assim, tipo, todas as coisas que eram os apoios dela, e ela por ser militar, ela tem muito essa coisa de se apoiar no superior, e os dois, um desapareceu, o outro morreu. Uhum. Então, é um personagem que eu queria muito que aparecesse. Mas daí provavelmente quando a gente chegar em janeiro, a gente vai ver a história do soldadinho Azorius que limpa cocô de grifo. Tipo... De dragonete, né? Sei lá. O dragonete é mais Zizete, né? Mas tem sim, tem das... Mas os que os Azorius usam mais são grifos. Já saiu uma ilustração dela com tipo uma palma refletora, assim, tipo, com a mãozinha pra frente. Sim, muito legal. Mas eu acho que é mais arte conceitual, não é? Então, eu acho que é mais arte de tipo, não é nem conceitual, é aquelas artes promocionais, sabe, pra utilizar em arena, utilizar em joguinho, utilizar em algumas coisas não vi isso aí, não. impressão. Vocês lembram quanto que o modo história do Duels spoilava? A gente soube que o Sorin ia matar assim pelo Duels, mano. Eu jogo até hoje o Duels. Saudades do Duels. Saudades modo história do Arena. Quero um dia. Quem sabe? Verdade, né? Começou e aí, tipo... Seria muito igual ao Duels, mas... Não, modo história ali. Pode ficar um cantinho, um quadradinho daquele assim, história. Jogue a história da coleção. Ia ser massa, gente. Vamos botar no fórum do Beto. Ia estar lá só os ouvintes aí do Formato For Fun, do canal Anjo Serra, do Lorenautas aí jogando, e o resto ninguém ia dar muita bola. Mas ia ser jogado. Seria jogado. Garantimos. Quem sabe com isso eu estivesse jogando Arena. Tentando. Daí, ó. Achei a imagem da Lavínia. Ela realmente tá aqui com o capuzinho colado dela, fazendo o simbolinho aos olhos. De fato. Sim, eu achei bem legal. Estou até fazendo uma ilustração do Klatik inspirado nessa da Lavínia. Estamos esperando ilustrações. No episódio anterior a gente tem. Preciso ver os pedidos anteriores. Porque vocês me mandando direto por inbox já demoro, preciso ver. É de uma propagandinha. Não, pode nem mandar que eu faço. Tava na propagandinha do Booster, não é? Tá numa propagandinha de Booster. Cara, se eles canonizaram que o cabelo da Lavínia é curto embaixo daquela parada, porque esse era um headcanon da Kirsty, a Sketch Doodles, que ela fazia umas tirinhas na época, aquelas tirinhas de 4 painéis, assim, ela postava no Tumblr, na época que o Tumblr botava arte e tal. E daí ela uma vez encontrava o Jace na feira, sabe? Daí ela tava com o cabelo curto e sem esse negócio, esse capuz dela, justinho. Faria sentido, né? Por ser militar, né? Pela praticidade. Claro. E daí, tipo, ela xoxa. Pô, Pacto, tu não me reconhece porque eu não tô de armadura. Aí demora um tempinho pra se tocar aquela vinha. Isso seria muito legal se tivesse canonizado. Ela tá fierce nessa imagem. Sim, tanto que eu nunca fiz o Klatik sem capacete, mas o Klatik também tem o cabelo, ele é careca. Ele é igual um trombeteiro. Você ouviu aqui primeiro. Sim, Klatik é careca. Não calvo, careca. Ok, muito bem. Estamos com essa informação primeiro. Eu fui conferir porque eu não tinha certeza. O livrão que chama Ravnica, que vai ser escrito eu espero que já deve ter sido escrito, enfim, pelo Greg Weisman,
Ele tá em pré-venda no site da Amazon. Muito caro. E que eu me lembrava, ele tava muito, muito caro. Só que a versão pra Kindle tá 50 pila. Tá na faixa dos livros de Kamigawa. Então, Alguma chance de traduzirem? A versão não pro faço Kindle ideia. Tava R$70 na data de lançamento. 70, R$80, mais ou menos. Acho que tava 79, alguma coisa. Aí eu falei assim, vá. Não, agora tá 55 e continua em pré-venda porque isso só vai sair em abril. Continua. Abril? Vá. A hora que bater os 30 Junto com o terceiro bloco. Isso é uma coisa que eu faço muito com jogos, sabe? O jogo tá 350 pila. Ok, daqui a alguns anos eu jogo. O senhor jogo novo que está saindo aí, concorrência, eu não chorei até conseguir uma aqui. Porque é assim, velho, não tem dinheiro que não. É muito caro. E não vai ter em português, imagino, né? Eu não faço ideia. Porque aí é um passo pra trás enorme. Em compensação, o gibi da Chandra tá pra venda no Kindle, tá? Já saiu até as 5 primeiras páginas na Wizards esses dias, se não me engano. Sim. Ontem. Eu vi, a arte tão... Mas o fato dele tá no Kindle é muito legal, porque os gibis do Deck Faden, por exemplo, tu tinha que eles eram da Dark Horse, e daí tu ia no aplicativo da Dark Horse e eles não estavam disponíveis, porque ele só era vendido físico. Nossa. Então é legal que tem essa venda digital. Depois eu fui descobrir que não tem o gibi do Deck Faden físico, assim, por meios legais e tal, né? Porque ele vem com uma promo. Sim. E daí a Dark Horse não podia vender a versão digital, já que não ia poder dar promo. Então, pelos devidos meios legais, meio que atrapalhou o mercado, né? Com certeza. Tem um monte de gente que adora o Deck Faden e a gente não sabe por quê, porque não teve acesso ao gibi, sabe? Isso me lembrou uma coisa que legal, que a Kayla, ela estava no mesmo estilo de universo que o Deck Faden, uma espécie de spin-off do Magic. Eu quero dizer assim, um spin-off no sentido que o T2 seja o canon, né? E suplementar um spin-off. E agora ela está para aparecer agora no Zorzov. Sim. Kaya Nagandai. Piada. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Viu? Acordei e saio, gente. Ai, caralho. A Meg tá tensa hoje. Pelo amor de senhor. Cara, de nada. O que foi? Tá, já que a gente abriu pra esse coisa aí, vamos pensar em perspectivas futuras. Kaya. Gente. Matou. E Teisa, que é uma personagem muito forte. A gente tem a Teisa aparecendo, parece que tá fugindo, se escondendo. A gente tem a Kaya aparentemente no poder. E a gente já tem informação de que as guildas traidoras, né, alinhadas com Nicobolas, terão Planisvalnautas comandando elas. Planisvaldo. Isso. Planisvaldo, os planadores. É um bom nome. Os planadores. Eles estarão, né, à frente aí das guildas. Partindo desse princípio, Kaya foi contratada pela Teissa e deu o golpe na Teissa, matou os fantasmas e pegou para si o poder? Ou ela simplesmente foi mandada pelo Bolas, matou os fantasmas e a Teissa começou a fugir? E aí? A Teisa já fugia do conto do Karlov, né? Porque ela tentou dar o golpe. Mas ela não fugiu, né? Ela depois ela sobe, né? É tipo assim, ela é pega. Foi punida, né? Daí o tio dela fala, eu te encontro lá em cima, e ela vai. A hora que ela chega, ele fala, tô tirando esse teu poder, esse teu título, e agora você vai ser só isso daqui que sobrar. E aí ela permanece na guilda, ela toma um puxão de orelha, enquanto o Tajik vai preso. Inclusive, Exato. É outra coisa que faltou, saber como que o Tajik foi solto. Né? É um formulário que daí eles botam em cima, no meio de uma pilha, assim. Fora o privilegiado, por ele ser o... Não, é o que a Osset Wesley fez. Ela botou o formulário de soltura lá no meio, o cara assinou e foi, entendeu? O Tajik pediu desculpa, e aí ele foi o que eu sei
O que eu sei que talvez ajude, que mostra no Retorno de Ravnica que Tajik, ele não parece, mas ele é um mago da guilda. Os magos da guilda são os humanos, os mortais de maior patente da Legião. Ou seja, acima do Tajik, só os anjos. Então talvez ele tenha uma espécie de foro privilegiado, pagou uma fortuna, né? Mas... não foi com o Zorzov, a multa não ia ser muito exorbitante, mas... não, foi com o Zorzov. A multa provavelmente foi exorbitante. É exorbitante, mas como ele é ele é a maior patente mortal dos Boros, né? Dá pra pagar, imagino. Bom, tanto deu como deu pra pagar peles, tá? Bem estilosas, elegantes. E ganhar uma espada fabulosa com foguetinhos. Eu vi gente comentando que se juntar 2 espadas do Tajik dá pra fazer um churrasco. O kebab do Cozinha dos Tronos na espada do Tajik, ó. Eu não entendi. É porque a espada do Tajik tem uns foguinhos, cara. Dá pra sacar. Colocar de lado assim, pra uma chapa. Não, aquela espada foi desnecessária. É muito extra. Muito extra. Não, aquela capa dele é fabulosa. Ele tá muito Cavaleiro de Ouro. Cavaleiro de Libra, né? Todos. Sei lá. Tanto que a primeira imagem que eu vi dele, eu peguei no Salvation, alguém colocou a legenda armado e fabuloso. É literalmente Tajik, gente. É literalmente Tajik. O que eu espero pra coleção que vem? Rakdos. E quais são as expectativas das guildas que vão trair, as que vão ficar de boa? A gente já viu o Dormir na Rede nas ilustrações. Demorei pra cair na ficha. Aprendi com Elba essa. Aqui a gente chama ele de Dormirad. Domrihad e tal. Dormirad. Doremi também, o musical punk dos Gru. Chama de Donry. O musical acaba com uma rodinha. Todo mundo se bate. Todo mundo se bate. Ele é um personagem muito mais explorado. Eu penso que traem Orzhov, Gruul e Azorius. Porque fecha daí a Color Pie e tal. Tudo indica que o Domri tá envolvido pelas ilustrações que já saíram dos números de mesa. O Domri. O que saiu na WPN ali. Tem a Kaia, os Orzhov. Eu só falo uma coisa: que caia e levanta. Nossa ela ganha de mim. Tem a Nissa no Simic. Não, mentira. É brincadeira, não é a Nissa. Claro. Não claro. por causa daquela imagem. É a Nissa, gente. Aquela não é a Nissa. Gente do céu. Não é Nissa. Só porque tem uma pinturinha facial não é a Nissa, ok? Não é. Hashtag not my Nissa. Aquela orelha é bem comprida, né? É porque o elfo do Magic, ele é o burrelfo, né? Ele é aquele elfo que tem umas orelhonas até aqui, assim. Mas isso é mais recente, porque... Eu até reclamava, o pessoal de Ravnica antiga, porque, por exemplo, em Ravnica tinha 3 raças de elfos. Basicamente os Ciliana, que são essas mais bonitinhas, com a orelha de burro, como você comentou. Tem o... Não vou lembrar a pronúncia, que é dos Golgarios. Devrakin. Devrakin, obrigado. A gente é liberal com pronúncia aqui. Vai. E os Vigianos, que são os mais feios. Fusrodai. E os elfos Vigianos, que são verdes, compridões, que parecem alienígenas, que são os do Simic. Só que parece que não tem mais os Vigianos e parece que todos os elfos são os Cilianos. Foi uma higienização dos elfos. Tipo, o Momirvig não se parece com a Emara. Não. O Momirvig porque eles são 2 elfos diferentes, mas não tem mais você não vê mais elfos igual o Momirvig, entendeu? Isso só se eles inventarem uma desculpa assim. A Zegana matou todos os elfos daquela raça e importou alguns Silhana pra dentro do Simic. O que eu lembro que eu li na época é que realmente os elfos Vigianos... Eu falo Vigianos porque é relação Vig, não que eles tenham esse nome na raça. Okay. Eles eram cruéis por natureza, eles eram muito frios. Tanto que eles eram muito conhecidos no Simic por fazerem as experimentações mais antiéticas, que era infundir animais no próprio corpo e tudo mais. Então,
em tese faria sentido eles sumirem por eles se misturarem tanto que não são mais o que a gente vê. Então eles são os tubaranguejos. Sim. Podem ser. Mas, por exemplo, você pega o Biomante Mestre, que eu acho aquela arte fantástica, inclusive, do Will Murray. É um elfo que não parece vigiano nem ciliano, né? Mas os elfos novos que a gente tá vendo aí, eles são... Eu acho que eles deram um chutada de balde falando, não, vai ser só um elfo para não confundir o público e vai ser os cilianos, um exemplo. Uhum. Pode ser sim. São mais bonitinhos aí, bota esse aí mesmo. Os elfos... inclusive saudades elfos feios dentro do Magic. Porque a última vez que eles apareceram com uma... porque se for ver pela variante do Momir, eles não são aquilo tudo assim de beleza. Eles parecem goblins gigantes. Exatamente. E os de Lorwyn, eles tinham uma aparência um pouco mais feral, mas ainda assim eram bem bonitinhos. Sátiros. Eles estão tolkienizando os elfos do Magic. Isso é mauseiro, eu acho. O último elfo feio que a gente teve era o Dylan O'War, aquele punk lá. Dylan Noir? Aquela ilustração que era só a cara, assim, também. Essa e aquele com a espada também é mó bizarro. Aquela. Mas é porque os caras tinham todas as tatuagens e tal. Mas, por exemplo, os elfos de Golgarius, Devrakin, eles não apareceram muito, né? Apareceram algumas... Não digo muito... Mas eles são bonitos. Em algumas cartas, eles são esteticamente bonitos, assim. Bonitos de acordo com o padrão vigente, atual. Eles têm feições delicadas, eles têm aquela cara de elfo do Tolkien. Tem aquela cara de Legolas. Sabe? Puta, os caras criaram a imagem de elfo pra sempre. Até tem uns moreno agora, com cabelo preto. Tem, isso o Magic nunca... Orientais. Agora tá tendo tem um monte de jogo que daí começa... Negros, não faz sentido a gente colocar, mudar a etnia porque são personagens fantasiosos. O Magic diz assim, não, aqui ó, toma. Tem elfo pra todo mundo aqui, tem um monte de elfo negro em Kaladesh, olha como eles são lindos. Tem um monte... Tem vampiro japonês em Estrade, e vai que vai, tá? Eles falam assim, ô amigo, olha só, elfo não existe. Se a gente quiser fazer eles com 3 nariz, a gente faz, porque elfo não existe. Não tipo isso! Padrão europeu. Não precisa ser o padrão Tolkien também. Então, seria legal ver nas próximas coleções, assim, uns elfos um pouco diferentes também. Tá todo mundo muito igualzinho. Como você falou, os de Lorwyn, eles não são feios, eles são estranhos, eles lembram muito sátiros, né? Na época não existia esse tipo. Sim. Mas o que a gente tá vendo é a padronização desse elfo e pro lado ruim, mas o lado bom é que tratando ele como se fosse uma humanização. Então vemos elfos de pele escura, de olhos mais puxadinhos, cabelo preto, cabelo cacheado, encaracolado. E tá anda rolando sexo interracial, né? Lembrando aí que a esposa do Jarad... Também. Não, também. Mas a esposa o que do eu gosto de Jarad... Ravnica original é que tem isso desde 2005. Ela era filha, né, de um humano com uma elfa Silhana, então... Exato. Talvez até isso vá modificando a 2005 questão. tava saindo o quê? Mass Effect 1? Tava começando a ter esses progressos aí de fantasia com várias espécies diferentes. Isso aí, mais interespécie a palavra certa. Isso. Fora que o protagonista, né, de Ravnica, o Agrus Koza, eu acho ele um grande personagem, assim, pro pessoal afro. Eu acho ele incrível. Ele tem uma carta muito legal no Retorno à Ravnica, que é aquele palco. O palco dos atores. Não é ele, é um ator mas é a história dele, né? Ele contra o Zadek. Então é muito legal que eles conseguiram colocar isso no sentido de que, passou-se algum tempo, mas a história não foi esquecida e tá dentro da cultura pop, dentro de Ravnica, sendo encenada. E eu acho isso fenomenal. Sim, isso me leva a uns furos de roteiro, porque eles não definiram muito bem quanto tempo levou da insurreição, né, dessa história, e de agora, porque Teysa, ela era nova naquela época e agora ela não envelheceu muito, aparentemente. Eu sei, claro,
os ravnicanos envelhecem muito mais devagar que a gente. E Orzhov tem uns creme aí. Eu ia dizer que Orzhov pode ser algo dentro da própria magia Orzhov, né? De extensão de tempo de vida. Né? Inclusive foi no vídeo do Rafael, eu acho que ele mencionou que essas extensões acabam dando, tipo, fato da Teysa mancar e tal. Isso dela mancar é mais pela família dela. É como se fosse algo que eles usam tanto que as gerações futuras, os próprios filhos sofrem Sim, dívidas para gerações futuras. Digamos que sim. Charme. E ela só tem uma deformação leve, que é mancar. Alguns têm uma deformação horrível de ter uma chaga no pescoço. Um braço extra. Um braço gigante, como se fosse um... Eu lembro que era descrito como parecia que a pessoa sofresse de elefantíase, sabe? Eu lembrei do episódio de Rick and Morty, que tem o braço do Morty o braço possuído. E daí fica só aquele braço, tadinho. Tadinho, Morty sofre muito, eu tenho muito dó do Morty. Inclusive, terceira temporada dublada na Netflix. Entrou na Netflix agora, muito bem. Mas as pessoas não têm paciência, né? Eu assisti legendado. Eu também. 3. Não vou falar 4 porque eu não gostei. Ai, meu Deus. Estamos com as cabeças Selesnya assim ainda da semana passada, então estamos, né, aceitando essa sua opinião. Vai respirar fundo assim, falar não. Vamos manter a harmonia do grupo. Isso. Hoje eu tô pistola. Tudo bem, sabe? Hoje eu já xinguei o menino que trabalha comigo umas 50 vezes, assim, ó. Então eu tô tranquila aqui, eu tô penteando o Kenobi, então calma. Caraca, eu achei que tu tinha pego o microfone de novo. Não, meu microfone tá aqui, isso aqui é pelo do Kenobi. Nossa. O Guilherme produz esses bombril assim também. Ai, Deus. Mas vocês estão gostando de como está indo Ravnica, comparado ao retorno agora? Eu achei os contos mais fortes do que os livros do Retorno à Ravnica. Que os livros do Retorno à Ravnica eu achei bem... Retorno à Ravnica eu li por resumos, eu não tive interesse em ler os contos. Não, são os livros de 5 pila, assim, tá, não desmerecendo o preço também, né, porque tem livro ótimo de 5, 10, mas, sabe, podia ter um pouco mais de tutano. A história é boa, a resolução é fraca, tem um monte de problema, assim. E uma pergunta, Meg, você que leu todos, os Maze Runners, eles não ficaram meio que uma cópia dos corredores, uma coisa meio corrida maluca, ou até mesmo do filme dos anos 80? Não ficou do filme da Corrida Maluca? Não, tem o Corrida Maluca e tem um filme, o Maze Runner, né? Como é? Não, que teve teve um reboot. Teve remake agora, eu não assisti. Tem o filme do Mr. Bean lá, que o Mr. Bean tem narcolepsia. Sim. Esse é 2004. Esse eu devo ter visto. Tá todo mundo doido o nome desse filme. Não, ele tá... Ele é meio Corrida Maluca, assim. Eu achei até bem curta essa parte da corrida. Você não achou muito curta? Foi muito achei que foi passada por cima. Pra algo... Achei que foi muito passada por cima. E daí tem umas paradas assim que não faz sentido. Tipo, ninguém tá falando na Guilda de Mir. De repente chega o Mirko Vosk, flutua do lado do cara que tá se apresentando. E daí ele diz, Mirko Vosk, Casas de Mir. E daí o cara do lado só olha. Quem que casa... Sabe? E daí continua. Sabe? Tem umas paradas assim que não... Tem uns alívios cômicos que não precisava ter. Ficou pastelão. Tem uns probleminhas. O Vório do Simic, como ele é retratado? Ele é o que eu tive mais curiosidade. Mal me lembro dele. Nem fala muito dele. Tipo, fala dele entrando e... porque não sei o que lá acabou. Uhum. Que pena. Mas não tem problema, porque ele é o corredor que mais brilha no Commander de todos os outros. Exatamente. É o que mais joga. Existe justiça dentro da Wizard, gente. Eles não dão... Eu gosto de acreditar que eles não dão ponto sem nó. Então, né,
pequena criatura injustiçada ali, ó, tá? Brilha muito no Commander. E isso é uma coisa que eu tenho aquela esperança, assim, todo ano, quando sai a coleção nova do Commander, de quem foi injustiçado na história do passado, que vai ser recuperado agora. Vai ter carta, que não teve carta antes. Temos uma lista. Importante mandar pro senhor Gavin Verhey, que normalmente é quem cuida disso. Por isso que dessa vez eles fizeram uma coleção com várias lendárias da hora e não botaram nenhuma na história, porque todas as cartas são legais, né? É a mesma lógica aplicada. Isso me lembra que o Voros, o Koedo Golgari, né, nem mencionam ele agora. Eu particularmente acho a Izumi muito mais interessante que ele. Né? A Izumi pareceu muito badass. Ela pareceu muito badass. Mas só que a gente não conheceu. Eu quero saber dela. Por que ela tem uma aranha na cara? Por que ela não gosta da Vraska? Porque ela acha que... Por que ela tem uma aranha na cara? Porque ela acha que é legal pegar aspectos de elfos. E pintar de elfo não, de Krau. Ela e botar na cara. Mas aí interagir com os Krau pessoalmente é meio... A palavra que o Kletik falou no começo foi muito boa. Nojinho. Os caras veem aquele bando de inseto com braço e perna, do tamanho da gente, e daí... mas na hora de fazer guerra e trabalho pesado, aí eles gostam, né? Aí chamam os arpoador que chegam no selado e fazem um monte de coisa. Lindos. Esse background que você comentou dos Golgari evoluiu muito. Da Ravnica original, acho que nunca pensaram em mencionar esse lado questões sociais que os Golgaris puderam explorar, tanto o retorno, especialmente agora. Muito legal. Muito legal. Sim, Dentro do Simic dá pra pensar assim também, o negócio dos tritões em relação aos elfos, parecido com o negócio dos elfos com as górgonas também, Mas nos contos foi bem explorado. Porque de Ravnica original não tinha Tritão e fizeram um plot twist estranho de surgir Tritão em Ravnica. E ele já chegava dominando a guilda, porque a guilda meio que já estava em ruínas, né? E no Selesnya tem os humanos, mas tudo bem, a gente aceita eles. Os mano? Os mano? Os humanos, os humanos, Alguns viram até arquiteto, Esse povo até das que é artes, legal, né, assim. Esse Oi? povo das artes aí, esses humanos. Os humanos, Nossa, eles devem usar muito esse termo, né? Ciências humanas. Esses designer aí, nossa, designer é uma raça. Nossa. Ai, socorro. Ô Fanny, você acha que os design Ravnica estariam mais em quais guildas? Nossa. Não, tem que ter em todas, gente. Eu acho que Acho que não. Não tem designer em Gru. Depende. Ixi. Depende, Vai que ele é um designer mais voltado pra... Pichação. Quem que faz as tatuagens? É um design que vende as artes na praia. Exatamente. Quem que vende a minha arte na praia, feito com Ele é um miçangueiro. Não, vender sua arte na praia eu acho que é mais Selesnya, não? E os Gru, né? Os Gru, eles fazem pichação e eles constroem móveis de madeira de demolição. Aí, ó. Eles são meio punk. E tatuagens. Pallets, né? Isso a gente Móveis tem de pallet. informação textual de que os Gru são tatuadores. Tribal. As tatuagens do Punk. Jace foram feitas por um cara do Gru. Sim. O Gru, eles tentam pegar aquela cultura nos 80, punk, nova-iorquina. Isso eu espero da próxima coleção, tá? Grus Punkzeira. nova-iorquinos? Punkzeira, Tem que ter moça. Punk nova-iorquinos dos anos 80. Já volto. Quero. Preciso tomar remédio. Ok. Ok. Eu espero punks. Eu espero... O Gru mudou muito. Eu espero muita coisa de Rakdos. Funny. Mudou muito. Eu lembro de Ravnica original que Gru era muito mal visto assim pelos jogadores porque eles eram os mais genéricos, assim, o pessoal via. Então a tentativa da Wizards reformular eles foi, acho que, uma das que mais mudou, na minha opinião. Rakdos também. Rakdos ficou mais circense, ficou mais humano. Como é que era Rakdos antes? Rakdos eu acho muito ruim no primeiro Ravnica. Olha que eu sou saudosista, mas não dá pra negar. Eles eram vistos muito mais como lado
de assassinos de aluguéis, de satanistas, cultistas que bebem sangue, roubam criancinhas. Tanto que no livro, o primeiro caso que o Cos comenta no livro é um caso bem gore, que Rakdos fazem uma matança, carnificina, restos de pessoas, sabe? Bem pesado. Tanto que... E não, eles são a guilda do hedonismo, então no retorno foi muito legal mostrar coisas que não dá pra mostrar nas cartas, porque o Marco Rosualdo falou no blog dele, né? Por que você não mostra um Rakdos lendo um livro? Porque você tá duelando com outro planinauta, você não quer um Rakdos que duela se você tem pode usar uma carta de um Rakdos que tá destruindo um prédio inteiro, né? Mas eu gostei... E no retorno ainda tem um removal que ele tá comendo carne humana. Sim, que tem um carinha, tipo, lambendo os dedos, assim, tipo... Preto. Ele Ele chegou à conclusão que ele é o que come e ele queria ser mais humano. Muito, sabe? Então, cara, Rakdos tem muito pano pra manga. Eu acho muito massa. Sim, mas aí agora eles estão tentando pegar uma coisa mais circense, mais artística, né? Mais teatral. Uhum. Eu gostei muito disso. Eu acho que eles vão pelos guias de estilo que a gente viu. O pouco que a gente viu até agora. Aí os espetáculos com morte, eles fazem naquelas portinhas escondidas no fundo, assim. Aí se tu fala uma senha, aí tu pode entrar naquela porta e assistir espetáculo com gente morrendo. Sim. Os clubes da luta, deve ser tudo lá. O Rakdos, eles são tudo isso. Eles são os cafetões, eles são os caras dos jogos de arena, jogos de azar, apostas. Mas eu não sei se vocês viram, tipo, até o desenho das Shocklands agora, o desenho de Rakdos é super mais limpo, assim, da Blood Crypt. Tipo, porque antes era, tipo, pedaço de carne pendurada nas correntes. Sim, assim, era bem gore, era bem, tipo, meu Deus. Aí agora tá super pontas e ferro. Sim, Rakdos melhorou muito, na minha opinião. A impressão que dá é que os Rakdos, eles eram uma organização criminosa. Eles sempre foram muito a parte de trabalho braçal, industrial, de chãozão mesmo. Sim. E daí, através do crime, dá a impressão que eles enriqueceram agora. E que agora eles do entretenimento também, né? Eles estão se permitindo ter outras atividades agora e ganhar dinheiro através de coisas menos sangrentas. Ou fazer fachada com coisas menos sangrentas. É uma parte o que eu vejo... impressão, né? É que eu vejo Rakdos como usaram muito o clichê do malvado, assassino, né? Como você está falando, eles exploraram mais, aprofundaram mais a guilda, igual fizeram com o Golgari, e isso é muito importante, porque imagina um jogador novo de 13 anos, eu gosto de jogar de vermelho e preto, aí você vai... A opção que eles vão mostrar a guilda, que é uma guilda cheia de carnificina. Demônios. Demônios, pra uma família tradicional. Jogar de Rakdos. Não é muito vendável. Não que eu acho que não deva ter. O que os Rakdos fazem na cidade? Nem te conto. Eles eram muito... A ideia deles, né, na concepção, era de que eles seriam o caos que faria as outras 9 guildas se unir em torno da ordem, né? Então... Os Rakdos, eles fazem o que eles querem. Né? O princípio do hedonismo, eles pegam o lado bom e o ruim do hedonismo. Até talvez pelo fato de que agora eles não precisam mais ser o inimigo, porque existe um inimigo externo, talvez até isso pode ser uma questão que modificou os Rakdos um pouco, né? Que agora eles não precisam mais cumprir o papel deles dentro do pacto, que agora o pacto está sendo ameaçado por uma coisa externa. Né? O pacto ele vai ser testado agora não por uma das outras guildas que estava jogando o jogo. Ele vai ser ameaçado agora por algo que ninguém esperava nem que existisse. A maioria das pessoas não faz ideia que existem outros mundos. Esse é um baita ponto. Uma coisa que eu senti falta é alguns detalhes que não comentaram de Ravnica, tipo agirem. O Quarteirão Fantasma. Nem tocaram. Não existe. O Quarteirão Fantasma mencionaram. Mas... Não foi assim, carta não foi algo... Mencionaram do tipo... o Merritt, eu acho, o cara de Mir, considera se mudar pro Quarteirão Fantasma. Isso, mas é como se fosse algo...
É claro que se tornou algo banal, porque quando eles morrem, eles vão pra lá. Mas queria ver eles trabalhar nas cartas, na história. Virou a pracinha, assim. Virou a pracinha do pessoal cracudo, né? Porque... ninguém comenta, sabe que tá lá. É underground, tem o maior bandido, que é o Zadek, que está procurado, está lá. A Gruscoso está em espírito procurando o Zadek, não comentaram nada. Apesar que, na minha opinião, essa história já é meio que fechada, eu acho que fica até poético, né? O Agruscoso caçar o Zadek. E como é que fica daí? Fica pra sempre o espírito de Ravnica, ele não sai por motivo nenhum, morreu ali, não sai. Quarteirão. Exato. Ele não, antigamente, ele não saía pro... No Magic dizia que antes da insurreição, antes da emenda, os fantasmas haviam uma cisma, que era uma espécie de um efeito em Ravnica, que quem morria não ia pro céu. Eles ficavam presos em Ravnica e surgiu nisso o Quarteirão Fantasma. Mas isso mudou depois da emenda? Mudou porque aí os planinautas puderam voltar a visitar Ravnica, etc. E os fantasmas conseguiram sair. Os espíritos dos falecidos, etc. E o Quarteirão Fantasma é como se ele fosse uma espécie de analogia ao nosso mundo, nossa cultura ocidental. Seria equivalente ao Quarteirão das Almas Penadas, sabe? Você não queria meio que desencarnar, você ficou ali perambulando no Quarteirão Fantasma. E daí ninguém vivo quer morar lá. Exato, é como se fosse um lugar assombrado. Por isso que ele estava considerando do tipo pegadas do passado. Acabou todo o dinheiro do mundo, plano Z, morar no Quarteirão Fantasma, que imóvel deve ser barato. Nossa, Ravnica deve ser horrível morar em Ravnica, porque você tem sua casa, você está no Distrito Velho, vai construir um prédio em cima, literalmente em cima da sua casa, fazendo uma rua em cima da sua casa. E a luz do sol não vai bater na sua casa. Aí começa a mofar tudo. É um saco. E aí exatamente, os Golgari, eles sofrem disso. Eles vivem nos quarteiros mais antigos, é igual Roma Antiga. E a cidade foi construindo e o sol não bate mais lá. As ruas não são na terra, mas são como se fossem arquidutos, viadutos, né? Um monte de pontinha, pracinha. É tudo suspenso, isso é muito doido. Isso foi uma muito crítica legal de da ter visto gentrificação. no conto Izete e no conto Golgari também. Eles terem mostrado um pouco da arquitetura antiga, que era bastante... vários arcos e vários relevos, então meio que tem essa pinceladinha de Roma aí também. Bem massa. Sim, tem muita influência romana. Inclusive o Senado Azorius, ele é muito inspirado na arquitetura romana. Se você pegar a carta mesmo do John Avon, ele pintou baseado numa capela romana. Louco. A Chancelaria Azorius, o nome, se não me engano. É a Bounce Land, eu acho. Isso, a Caruland. Caruland é Bounce Land, isso. Gente, mais alguma coisa? Bom, acho que agora é esperar chegar a próxima, né? Porque esse episódio vai ter umas 2 horas aí. Bem, eu falei que eu sou quieto até falar demais. Eu peço desculpas. Não, a gente chamou aqui justamente pra isso. Foi tipo pra falar pra caralho. Eu devia ter pego água. A gente só tem que respeitar o senhor horário do Rafael, que vai dormir daqui a pouco. Verdade. Entendo. Me senti muito velho agora. Ai, não velho, pense como Rafael. Responsável. O senhor não home office. Ai, meu Deus. Tá tirando agora, eu sou uma pessoa que trabalha em um escritório. Eu estou, Office. Pra não falar palavrões. Não falar... Hoje a gente não soltou nada muito errado, né? Não sei. Não, eu peço hoje desculpas não. pela piadinha dando infeliz da Teisa. Não foi intencional. É porque no anterior a gente já se passou o suficiente. Eu acho que sim. Acho que a gente tá com créditos agora de não, esse episódio tá bonzinho, dá pra botar as crianças na sala. Mas é isso aí. Gustavo, você tem mais alguma coisa de se despede, faça propaganda, faça suas faça seu jabá. Jabá. Bom, primeiramente eu fico muito feliz por vocês terem me convidado. Foi uma surpresa, fico muito contente. Eu estou em hiato um pouco na minha página, um pouco
antissocial, então eu fico muito feliz de vocês terem puxado a caverna e pelo pescoço e vem cá. Muito obrigado. Eu faço minhas tirinhas pelo Facebook, quem quiser conhecer é só escrever Klatic, K-L-A-T-T-I-C, eu acho que é melhor soletrar. Sim, pra versão áudio, a galera agradece. E muito obrigado, e eu estou fazendo tirinhas pro ano que vem, para esse ano eu não pretendo fazer mais nada, mas eu estou produzindo, eu estou pensando em fazer temporadas, porque eu estava produzindo, uma semana eu fazia, a outra atrasava, isso pros números do Facebook não ficava legal, não estava dando, e eu também no meu ritmo, né? Então eu resolvi parar, vou fazendo, então quando eu tiver uma leva de tirinhas eu vou postando bonitinho, ordenadamente. Como o Ravnica vai ser foco mais ano que vem, eu tenho tirinhas criando mais do personagem Klatic. Eu acho que é a oportunidade de mostrar quem é Klatic, o jeito fanfarrão dele de ser. E Klatic não é meu pseudônimo. O pessoal acha que é. Eu acho que em muitos pontos eu queria ser o Klatic, talvez, porque ele é um pouco com aquele policial que ele acha que faz o certo e tem um lado com a palavra iniciativa, eu não tenho. Eles costumam ter iniciativa e mentor. Hã? Eles costumam ter iniciativa e mentor. Ai, sim. Meu Deus. Nem foi ruim essa, me deixa. Depois dessa eu sou obrigado a convocar até me perdi. Foi fazer a piada e se perdeu. Continua, Gustavo. Desculpa, eu tô me sentindo sobrecarregada agora. Bom, é isso. Bom, espero que vocês gostem mais. Farei mais tirinhas de personagens ravnicanos, como disse. Espero que vocês gostem do quem mostra mais de quem é Klatic, em seus defeitos, em suas fanfarronices. Porque eu acho que é o personagem que eu defino ele como um veterano fanfarrão. Eu consegui definir a palavra. Isso, conseguimos. E eu vou fazer mais tirinhas focadas na Ravnica, mas em críticas eu acho que faltou. Porque eu não vejo minha página como uma página de humor, no sentido de rir. Eu faço tirinhas, eu queria fazer umas tirinhas expressando coisas que eu penso em Ravnica ou Magic em geral. Eu estava sentindo um pouco longe dessa proposta, então, por favor, tenham paciência que ano que vem, se der tudo certo, vou fazer mais uma temporada de piadas e críticas em ravnicanas. Yes. E muito obrigado novamente. Estaremos aguardando. E qualquer coisa que vocês precisarem, eu faço com o maior coração. Mas me manda inbox, por favor. Porque senão não, mandaremos. Porque eu tô quase trabalhando em Curitiba, né? Eu levar uns 6 meses pra entregar algo. Tá parecendo eu? Nossa. Agora entendi. A referência. Desculpa a piada, é que agora eu sou a vítima esperando coisa do correio. Saudades AliExpress. Um abraço pra galera de Curitiba. Muito abraço. Um abraço pro poço gigante que deve ter embaixo do Correio de Curitiba. Exatamente. Não, falando sério, se alguém de Correio de Curitiba estiver assistindo, muita força aí, porque imagino que o trabalho deve ser alto, a burocracia maior ainda. A gente acaba sofrendo por ser o consumidor final, né? Mas imagina quem trabalha lá que se tá ruim pra gente, imagina lá na correria. É aquela máxima do colegial, né, cara? Falar de mim é fácil, difícil é ser eu. Sim. Nossa senhora. Nossa. E é com isso, vamos acabar. Com esse super bordão da Meg que nós ficamos por aqui. Curta, compartilha, se inscreva no canal, vão lá na página do Gustavo e falou! Falou, obrigado, Klatic!